5 professores avaliam 80 provas, cada um com 6 questões. Então, o número de questões, 6, durante um período de 4 horas. Quantos professores são necessários para avaliar 180 provas, cada uma com 8 questões, se as provas devem ser avaliadas durante um período de 10 horas? Admita que os professores têm a mesma capacidade de trabalho para avaliação das provas e que as questões têm o mesmo grau de dificuldade. Então, esse problema aqui é um problema famoso de regra de 3, né, pessoal? Regra de 3 composta, porque você tem mais do que dois grupos. Então, claro que se eu tenho o dobro de questões, a tendência é que eu tenha o dobro de professores para cobrir esse serviço no mesmo tempo. Então, esse problema de regra de 3 composta, geralmente eu coloco a seta em direção incógnita. E para que eu não tenha problema, eu cubro todos os outros valores que eu procuro. Então, se nós analisarmos aqui, todos eles eu cobri. E eu vou verificar se cada grandeza que tenho contribui com a que eu procuro de forma direta ou inversamente proporcional. Então, vamos embora. Se eu aumentar o número de provas, eu preciso de mais ou menos professores. Se eu tenho mais provas, eu preciso de mais professores. Se eu tenho menos provas, menos professores. Então, o número de provas e o número de professores são grandezas diretamente proporcionais. Então, eu coloco uma seta no mesmo sentido. Da mesma forma, o número de questões. Se eu tenho mais questões, eu preciso de mais professores. Se eu tenho menos questões, menos professores. Mais uma vez, uma relação diretamente proporcional. Sendo que quando você trata com o número de horas, o que é que acontece? Se eu tenho mais tempo para fazer um serviço, eu preciso de menos professores. Se eu tenho de mais tempo, eu tenho mais professores. Se eu tenho mais tempo, menos professores. Se tiver menos tempo, mais professores. É uma relação inversa. Então, a grande preocupação sempre é você verificar se a compreensão de saber se é diretamente ou inversamente proporcional. Então, vamos embora. O que é que acontece quando a gente começa a trabalhar aqui? Então, quando você começa a trabalhar aqui, aí ele vai começar a trabalhar da seguinte maneira. Vamos verificar cada grandeza dessa. Como essas grandezas são diretamente proporcionais, a forma de nós escrevermos é que a razão entre elas é uma constante. Então, 5 está para x, assim como 80 está para 180. Na mesma linha, essas outras duas grandezas são diretamente proporcionais, então a razão é a constante. 5 está para x, assim como 6 está para 8. E como essas duas grandezas são inversamente proporcionais, 5 está para x, assim como, invertendo 10 está para 4. É uma proporcionalidade composta. Simplificando aqui por 10, já temos que cortar 8 em cima com 8 embaixo, ok? 6 em cima com 6 embaixo. Então, ajudando as contas aqui, ajustando vai ficar 5 sobre x. E aqui em cima vai ficar 10 dividido por quanto? 3 vezes 4, 12. E aqui eu faço meios pelos extremos, ou penso. 5 é o que é de 10, pessoal, não é a metade? Então, x é o que é de 12, a metade. Então, x é 6. Apesar de 6 professores, ele é C de casa.